Graça e paz, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem? Paz do Senhor. Tô mexendo aqui do lado pra gente acertar aqui algumas coisas. Pra gente fazer esse vídeo hoje. O interesse nosso hoje é de fazer um vídeo, falarmos um pouco da palavra de Deus, para você ter alguma coisa aí na sua casa, amém? Pra gente poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Eu estou postando isso no Instagram, no Facebook, no YouTube da igreja, no canal do YouTube da igreja. E eu quero convidar você de pronto, primeiro, a olhar e ver essas ministrações, guardar no teu coração, orar e deixar Deus falar com você. Segunda coisa importante, nós precisamos que você compartilhe essas palavras e eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal nosso da igreja, amém? Comunidade Apostólica Rema, dá um pulinho lá e você vai se inscrever e nós vamos estar compartilhando. Lá você tem todos os vídeos da igreja, amém, irmãos? Você tem o vídeo você tem o vídeo da primeira ministração, da primeira live até a última live que nós fizemos. Quero te agradecer e quero louvar o Senhor pelo fato de você estar aí ouvindo e vendo esta mensagem. Peço a Deus que Ele visite o seu coração nessa noite. Agora são 11 horas da noite. Estou fazendo esse vídeo às 11 horas da noite. E momento para que a gente possa refletir um pouco na palavra de Deus. Não dá para enjoar, não dá para querer parar de ouvir a palavra de Deus. O importante é que a gente se permita que o Espírito Santo de Deus fale conosco nesses momentos tão difíceis. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tiver um exemplar aí próximo de você. Amém? Eu queria que você tomasse a sua Bíblia aí, ou procurasse um celular, não tivesse uma Bíblia, e abrisse o livro de Romanos no capítulo 12, a partir do verso 1. Eu quero ler uns versículos com você, nós vamos estar acompanhando. E eu quero dizer para você que agora, por alguns dias, nós vamos estar ministrando algumas coisas que nós ministraríamos no culto dos homens, alguns temas que nós vamos ministrar no culto na IBEC, que nós ministrávamos na IBEC, amém? No módulo 1, 2, 3 e 4. E eu queria te convidar a você compartilhar conosco, para que você vê alguma coisa, comentar, perguntar, participar, estar junto conosco, amém? Porque este é um primeiro passo para estarmos juntos, mesmo que distantes, e que você possa estar recebendo alimento e a palavra de Deus, que a nossa preocupação é que você não fique sem o alimento da palavra de Deus. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ou não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Só esses versículos. Nós vamos estar falando em alguns desses dias a respeito da reestruturação emocional do que nós somos diante de Deus, do que o Senhor significa para nós, do que o Espírito Santo quer nos revelar nesses últimos dias.
Mas nós não conseguimos pensar, porque na minha visão, eu acredito, pelo menos para mim como cristão, eu sempre tenho este como um dos principais versículos para a minha vida. Eu tomo isso, irmão, como talvez o meu leme, ou eu não diria o meu farol. A Bíblia diz assim, olha, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E esse versículo é como se fosse uma bússola para mim. Porque eu entendo que todas as vezes que eu olho para esse versículo, que Paulo, quando ele está escrevendo aos crentes de Roma, aos irmãos romanos, né? Pelo menos nós temos aqui essa indicação dessa carta, amém? Ele coloca um rogo, uma oração. Ele está fazendo um pedido para aqueles crentes daquela época, daquela igreja, da seguinte forma, ele coloca assim, olha, irmãos, eu peço a vocês, eu vou falar da minha forma de entendimento, tá? Eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou parar nesse sentido, pelo menos para a gente tentar entender um pouco, e a gente quando olhar para isso, deixa eu só mexer aqui um pouquinho para me pegar algumas informações aqui no computador. Amém? Então, meu irmão, quando eu olho muito para isso, eu vejo como Deus trabalha nas nossas vidas. O apóstolo Paulo ele tem uma preocupação muito forte de falar para que os irmãos daquela igreja pudessem apresentar a vida deles de uma maneira em que eles pudessem ser oferecidos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ora, ele faz uma tríplice apresentação de um sacrifício. O que é um sacrifício santo, o que é um sacrifício vivo e o que é um sacrifício agradável. Ele tem a preocupação de trazer essas três coisas e dizer assim, irmãos, eu quero pedir para vocês, eu quero de coração orar e pedir que vocês possam apresentar diante de Deus, o nosso Pai, como um sacrifício, que vocês possam entender que vocês são um sacrifício. Mas vocês precisam ser um sacrifício, e ele vai reforçar aqui, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando ele vai falar desses três sacrifícios, e ele vai fazer a referência, dizendo que este é o culto racional. Às vezes nós falamos muito na igreja que nós temos inteligência para fazer um culto racional. Mas nós precisamos entender que quando nós falamos de apresentar um culto racional, nós precisamos ter essas três coisas incluídas no culto racional, que é um entendimento de nos oferecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez uma das grandes dificuldades que nós vemos nos nossos dias de hoje, meu irmão, são as pessoas, somos nós, não é as pessoas, somos nós, querendo ser apresentado como sacrifício. Quando nós falamos muito da palavra sacrifício, e hoje eu não vou conseguir falar tudo que a gente tem para falar aqui, mas eu quero deixar pelo menos esse versículo para você. Quando nós falamos de sacrifício, nós estamos falando de entrega. Nós estamos falando de renúncia, nós estamos falando de oferecer. Se nós não entendemos esse primeiro propósito, nós não conseguimos nem entender o que é ser cristão. Se nós não começarmos a entender que o princípio do cristianismo, o princípio de seguir a Jesus, é exatamente nos tornarmos sacrifício, nos tornarmos algo a ser oferecido. Eu queria só reforçar com você uma coisa muito importante, para você guardar no seu coração nesses poucos minutos que você vai ter essa ministração. Quando Jesus veio na Terra, desde o seu primeiro discípulo até os últimos, não há um chamado que Jesus fez para os seus discípulos em que ele fizesse alguma coisa ou que ele tivesse, primeiro, uma condição em que ele garantisse para esses discípulos um retorno material de alguma coisa, uma situação em que ele pudesse olhar para eles e dissesse, olha, eu tenho garantias para te dar. Na realidade, todo o primeiro convite, desde o primeiro convite que ele fez a Pedro, ele disse, Pedro, você tem que vir me seguir. João vem e segue Pedro, André, Tiago, Maria Madalena, Mateus, todos eles, Tomé, todos os discípulos, Judas, todos eles. A primeira questão que Jesus disse assim vem e me segue.
E só pelo simples fato de Jesus clamar e pedir para que eles seguissem a ele naquela caminhada, Jesus estava dizendo para eles para que eles se tornassem sacrifício. Porque o seguir Jesus ali não era simplesmente dali 2, 3 minutos no próximo dia Pedro se apresentar apenas como um cristão transformado, dizendo que agora ele era um seguidor do Mestre. Não era isso. O que ele na realidade tinha que fazer é abandonar as suas redes, abandonar os seus barcos, abandonar a sua atividade profissional, dizer para a esposa que estava caminhando com Jesus a partir daquele dia e que por um período de tempo estaria distante da sua casa. Mateus teria que abandonar a sua condição de publicano. Nicodemos teria que ser uma nova criatura, abandonando a sua condição de um fariseu diante da lei, rico, próspero, porque a riqueza deles eram feitas disso. O farisaísmo era feita da própria religião, na sua grande maioria. Todas as pessoas que estavam dentro do seu comodismo foram convidadas a seguir Jesus. E o fato de seguir Jesus, irmão, já por si só, nós já falamos de sacrifício. Uma das nossas grandes dificuldades nos nossos dias de hoje é nos apresentarmos para Jesus como sacrifício. E nós muitas vezes não entendemos que para seguir a Jesus, o primeiro princípio, o primeiro passo, a primeira condição que Jesus quer da minha vida e da sua vida é que nós nos ofereçamos com sacrifício. Nos ofereçamos como sacrifício. Quando Jesus olha para você e para mim, Ele olha para mim e para você como seres especiais que Ele pode transformar, limpar e salvar. Muitos de nós sem valor nenhum para a sociedade. Mas Ele quer olhar para mim e para você e quer fazer uma transformação para que nós cumpramos o seu propósito na terra. Então, se você quiser e se eu quiser viver o verdadeiro cristianismo, a primeira condição e a primeira pergunta que eu tenho que responder para mim é que para mim começar a fazer um culto racional, eu primeiro preciso tomar uma atitude diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu estou pronto a ser um sacrifício diante de Ti. Eu estou pronto a abrir mão de alguma coisa diante de Ti. Porque senão vai parecer apenas uma história, uma balela. Jesus vem, transforma, me salva, me tira do vício, do pecado. Isso é lindo, mas eu já abri mão. Irmão, só por isso Jesus não quer abrir mão, que você abra mão de hábitos. Jesus quer que você abra mão da sua vida antiga. Hábitos por hábitos não mudam nada na sua vida. A sua maneira de vestir, a sua maneira de se comportar, somente o poder da sua fala não vai transformar em nada o seu coração em Jesus. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, o velho homem fica para fora. E a Bíblia diz que nós entregamos para Ele um jugo pesado e Ele nos entrega um fardo para carregarmos, e uma cruz para carregarmos. Mas a primeira coisa que Ele diz, na seguinte expressão, Ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, Ele está dizendo, comece a entender que agora a sua vida não é mais sua, a sua vida é um sacrifício diante de mim. Tome a sua cruz, então me siga. Então, se você hoje e tem o seu coração voltado em prestar um culto diferente e quer servir a Deus de uma maneira íntima, a minha pergunta para você e também para mim é se nessa noite nós podemos ser sacrifícios diante de Deus. Não é ser simplesmente santo. Não é simplesmente ser agradável. São apenas o complemento de ser um sacrifício. O que você não consegue, o que eu não consigo abrir mão, muitas vezes está escondido dentro de um lugar recôndito, bem escuro, na última gaveta do nosso coração, no lugar mais escuro da nossa alma, no lugar mais fechado a 7 chaves. E nós queremos seguir a Jesus de uma maneira muito especial, dizendo que nós somos diferentes, mas nada me faz diferente de você, nem você vai ser diferente de mim. Nós não vamos ser diferentes de ninguém, no sentido de querer ser melhor ou pior, mas nós precisamos ser sacrifícios prontos a serem ofertados diante do altar de Deus. Se você não colocar aquilo que está escondido dentro do teu coração, se eu não abrir mão daquilo que eu tenho como medo, irmão, não é o seu tesouro material, mas é o teu coração que te prende às coisas dessa terra.
não é a sua palavra dura, mas é o seu coração arrogante, é o meu coração arrogante, que não permite que nós tenhamos uma atitude de humildade para com os nossos próximos. E parece às vezes que a nossa palavra é repetida, mas a palavra sempre será repetida para que você entenda que sem esses passos não adianta ir mais para frente. Muitas vezes nós queremos ir mais para frente. Nós estamos vivendo um tempo onde o Evangelho de Jesus virou apenas uma entrega de marmitex para as nossas vidas. Nós achamos que a verdade de Deus é apenas as coisas que nos revelam. Se eu não tiver uma revelação de Deus, Deus não está comigo. Se alguém não falar para mim o meu passado, o meu presente, o meu futuro, Deus não está comigo. Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus ele tem um propósito diante de você, colocou o seu Espírito diante de você, para que você entenda que tudo começa pelo fato de você querer entregar para Ele a chave, ou entregar para Ele o espaço onde Ele possa reinar dentro de você. Ser sacrifício é ir para o altar. E ir para o altar é se expor. Ir para o altar é ter a coragem de se expor. Mas não se expor publicamente para os outros. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você precisa escancarar a sua vida para os outros. Mas para Jesus, a quem você quer seguir, esse você precisa se expor. Jesus precisa entrar dentro de um espaço onde você não permite que Ele entre. Jesus quer entrar dentro da sua vida e fazer algo como Ele fez na minha, como Ele está fazendo na minha, como Ele quer continuar fazendo na minha vida todos os dias. Mas para que Ele faça isso, Ele precisa primeiro ter espaço, olhar para mim e entender que eu estou aberto para ser sacrifício diante dele. Eu estou disposto a renunciar. Não sei de onde eu vou tirar forças. Não sei muitas vezes nem como entregar para Deus aquilo que me impede de ser mais pleno, mais íntimo dele. Muitas vezes eu só consigo olhar os efeitos do mal que está intercorrendo na minha vida, mas eu não sei a causa. Ei, abre o teu coração, Jesus quer te revelar a causa daquilo que impede você de vencer, aquilo que impede você de ser uma pessoa vitoriosa, uma mãe vitoriosa, um homem vitorioso. Jesus essa noite está dizendo para você: quero o seu sacrifício. Mais do que isso, eu vou corrigir o que eu estou falando. Jesus te quer como sacrifício. Na próxima vez que nós nos reunirmos, nós vamos falar o que é um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável. Mas não adianta falarmos disso sem você estar disposto a se colocar diante do altar de Deus e dizer: Senhor, eu quero renunciar a algumas coisas. Eu quero abrir mão, Senhor, de algumas coisas. Se é o barco que me impede de te seguir, eu vou deixar o barco no mar. Se é a profissão de publicano que me impede de te seguir, como disse Mateus, eu vou deixar. O que é que me impede, Senhor, de seguir ao Senhor de verdade? O que me impede, Senhor, de viver a plenitude do relacionamento verdadeiro contigo? Diga isso para Jesus. E Ele vai te responder no íntimo do seu espírito, porque Ele vai estar batendo na porta do teu coração. E se nós, eu e você, permitirmos que Ele reine, você vai ouvir a voz de Deus dizendo para você assim: eu quero o seu sacrifício, eu quero você como sacrifício. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu não tenho o hábito de ficar fazendo isso, então eu fico meio perdido. Os irmãos já sabem. E também não estou fazendo isso, irmão, por sentido de... Não preciso nem ficar falando nada. Meu interesse é que você tenha comida espiritual, que eu possa comer, que você possa comer a palavra de Deus. Amém? Logo nós vamos estar com um canal também, eu vou estar fazendo um canal no YouTube, mas depois eu vou passar isso para vocês. Amém? Agora, esse vídeo vai estar disposto no Instagram, vai estar posto lá no Facebook e no nosso canal do YouTube.
Amém, irmãos? Eu quero agradecer pela sua vida, eu quero agradecer pela sua atenção. E eu queria orar por você, queria pedir para que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Deus, eu quero te pedir que o Senhor visite agora os teus filhos que estão, Senhor, nas suas casas ouvindo esta pequena, Senhor, e simples ministração. Senhor, eu quero te pedir, ó Pai querido, que o Senhor invada o espírito, a alma, Senhor, no coração dos teus filhos. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor fale com eles, ó Pai querido, de uma maneira toda especial. Senhor, meu Deus maravilhoso, que o Senhor, ó Pai querido, toque, ó Pai querido, profundamente, Senhor, naqueles que estão buscando respostas dentro das suas casas, que estão angustiados, Senhor, que precisam, ó Pai querido, neste momento de uma resposta, Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, Senhor, que o Senhor coloque no coração dos teus filhos e identifique o que nós precisamos oferecer diante do teu altar. O que está me impedindo, Senhor, de te servir melhor, o que está impedindo, Senhor, é a ansiedade. Então, Senhor, eu preciso colocar a ansiedade. É o materialismo, é a carne, é a carnalidade, é a pornografia, é a maneira de pensar, é a ignorância. O que é, Senhor? Muitos de nós nem sabemos o que nós estamos, Pai querido, vivendo. Qual é a causa, meu Deus maravilhoso, de termos ou de gerarmos algumas atitudes que nós sabemos que não é da tua vontade. Que o Senhor possa mostrar a causa, a raiz, Senhor, para que nós possamos olhar e oferecer as nossas vidas diante de Ti e Te dizer, Senhor, entra, arranca, ó Pai querido, este mal. Que nós possamos ter, ó Pai querido, através da Tua palavra, direcionamento para tomarmos atitudes e propósitos, Senhor, para renunciarmos. Renunciar, Senhor, aquilo, ó Pai querido, Senhor, que nos impede de Te servir. Renunciar, Senhor, e colocar diante do Teu altar, Pai querido, e fazer uma aliança contigo, te dizendo, Senhor, eu quero abrir mão disso, porque isso me impede de ser feliz diante da tua presença. Deus, visita os teus filhos agora. Eu ministro sobre a vida deles a tua glória, a tua paz, a virtude do teu Espírito Santo, Senhor. Visita os teus filhos agora e derrama sobre eles, Pai querido, Senhor, o bálsamo, a tua Shekinah, a tua presença. Tu és maior do que todas as coisas. Tu és maior do que tudo que é em nós. Tu és o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Aleluia. Tu és sacerdote, Senhor, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és aquele que intercede, que opera e que trabalha por nós. Que o teu Espírito possa estar gerando em nós vida, e que esta vida seja abundantemente, Pai querido, Senhor, meu Deus, jorrada diante do teu altar. Pai, visita, Senhor, e dá-nos da tua bênção e da tua vitória. Dá-nos uma noite abençoada, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Que você possa receber isto, esta pequena palavra. Deus possa guardar o seu coração. Que a sua vida esteja guardada diante de Deus. Amém? Eu ministro sobre você a bênção do Senhor, a paz do Senhor, a glória do Senhor, o cuidado de Deus, a vida e a proteção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tamo junto. Logo estaremos de novo aqui, ministrando a continuação dessa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?